os alunos do quarto ano. Vamos começar mais uma aula hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre o coro, dentro daquela matéria que a gente está falando sobre as formações musicais, os grupos musicais. Hoje nós vamos falar sobre um grupo musical com função vocal, né? Que é o coro. E nós vamos, dentro desse assunto, nós vamos ver o que é um coro, os tipos de coro que existem, né? A constituição do coro, as vozes que compõem o coro. Vamos ver também que essa formação, elas têm toda uma forma de se organizar ali na hora da execução. São duas formas de se organizarem no caso de uma apresentação. E vamos ver também a história. Quando é que foi criado o primeiro coro? Qual a fonte a fonte histórica, né, que a gente tem, que é a mais antiga, que cita uma formação vocal conjunta, né? Mas antes disso, nós vamos fazer a correção do exercício da aula anterior, a aula 9, tá? E na qual a gente falou sobre a cantiga de roda. E a primeira questão da nossa atividade está pedindo o seguinte: a cantiga de roda é um tipo de canção ligada a qual brincadeira? Aí nós temos aqui duas opções: a bola de gude e a brincadeira de roda. Qual que vocês marcaram? Brincadeira de roda, essa mesmo, tá? A cantiga de roda, ela é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo que ela é uma brincadeira que envolve música, ela envolve uma coreografia, o que é uma forma de se movimentar, tá? Que é ligado a essa brincadeira, onde as crianças ou até o adulto mesmo, eles dão as mãos, formam um grande círculo e começa a rodar cantando, tá? A segunda questão, ela está pedindo o seguinte: as cantigas de rodas também são chamadas de quê? Samba ou cirandas? Cirandas, isso mesmo, tá? Inclusive a música, tem uma música que ela é muito conhecida por ser usada nessa brincadeira. É a Ciranda Cirandinha. Inclusive eu comecei a aula tocando essa música para caracterizar bem a matéria, mas a cantiga de roda, ela, por causa disso, né, ela pode até ser chamada de ciranda. Né? Vamos ver o que pede a questão 3. Como são caracterizadas as letras das cantigas de roda? Aí tem duas opções: fáceis de memorização ou difíceis de memorização. Isso mesmo, fáceis de memorização. Por que tem que ser de fácil memorização? Porque é uma brincadeira que envolve dar a mão e formar um grande círculo, né? Como é que você vai dar a mão com um papel da letra da música? Não tem condições de você fazer isso, tá? Então ela já é feita com essa intenção. Fácil, como eu falei na matéria passada, né? Fácil de memorização, com bastante rima para ter um sentido, né, musical na letra. Ela é bastante repetida justamente para facilitar a memorização, tá? E com todas essas facilidades, você guarda bem a letra, guarda com facilidade, e na hora é só você apelar para sua memória e dar a mão e cantar e rodar junto com os integrantes da brincadeira ali, tá? Então, ela é de fácil memorização por causa desses itens que eu falei para vocês. Como são transmitidas as cantigas de roda? É o que eu falei para vocês, né? Na brincadeira dos coleguinhas da nossa rua, na escola, numa dinâmica, numa aula de música, tá? Elas são transmitidas de forma oral. A pessoa passa a letra, ensina a letra, né? E ali mesmo você começa a cantar, passa uma, passa duas, passa três vezes, você guarda aquela letra ali com facilidade. E isso você amanhã tem contato com outra pessoa, você vai passando aquela letra para outra pessoa, aquela canção. E isso é a transmissão pela tradição oral que a gente chama, né? Vai passando
de falar de um para o outro, nada escrito, nada com partitura, e isso facilita muito também, e chega longe a música, né? Bem, então vamos para a nossa matéria, que nós vamos falar sobre um coro, né? O que é um coro? Coro é um grupo de cantores, tá? Distribuído de acordo com o tipo de voz e o seu alcance, tá? E também é usado o termo coral. Então você pode chamar esse grande grupo vocal, né, de coro ou coral. Por que eu falei distribuído de acordo com o tipo de voz e o seu alcance? Porque a voz de uma pessoa, ela é classificada de acordo com o alcance. Tem determinadas músicas que o cantor ele consegue tirar aquelas notas mais agudas possíveis. Outras pessoas têm uma característica vocal, que ela tem um vozeirão, tal, aquela coisa assim e tal. E isso, na hora de você fazer parte de um grupo coral, isso é levado em consideração. Uma mulher, por exemplo, que tem uma voz que ela consegue tirar uma nota bem aguda e tal, ela vai ser classificada como um soprano. Uma mulher que não tem uma voz tão aguda, tem um alcance vocal mediano, ela vai ser um contralto, tá? Um mezzo-soprano, meio-soprano, né? E assim, essa classificação das vozes é que determina essa organização. Um homem, por exemplo, que tem um vozeirão tal, ele nunca vai ser um soprano, ele nunca vai ser um contralto, tá? Ele vai ser um baixo. O vozeirão dele vai ser um baixo. Um homem que tem uma voz um pouco mais aguda ou menos grave, ele vai ser um tenor. E assim é separado, tá? Assim é organizado a distribuição das vozes num coral, tá? Eu coloquei como um exemplo ali o coro do tabernáculo Mormon. Eu achei essa figura bonita pela forma como está organizada ali. Notem que cada grupo vocal dentro desse coral, cada grupo, cada voz, ela está separada. E eles usaram a forma de separar, uma separação física e uma separação pela cor da vestimenta que a pessoa está usando. Reparem, 4 fileiras, né? E com as 4 vozes. Mais para frente ainda nessa aula, eu vou mostrar para vocês que formação é essa daí, tá? É interessante, é bacana. Vocês vão entender o sentido deles estarem formados dessa maneira ali, tá? Tipos de coro. Olha só, tem várias formas que um coro pode ter. Tá? O coro ele pode ser misto. O que é um coro misto? É o coro que usa voz de homem e voz de mulher. Tá? Tem participação de homem, mulher e cada um dentro da sua voz. Tá? Já um coro masculino, tá? Ele só tem homem, só participa desse coro um homem e inclusive há diferença de vozes também, tá? Então o coro pode ser misto masculino. E tem uma outra formação também, tá? Que é uma outra composição, digamos, outra composição em que o coro pode ser somente feminino, só formado por mulheres, tá? E também há distribuição de vozes, tá? Eu coloquei uma foto para vocês verem de um coro formado apenas por mulheres, tá? Bem, a constituição, no caso do coro, as vozes, né? O coro é constituído por 4 vozes principais de acordo com o alcance de cada uma, que eu falei para vocês, tá? E essas vozes são divididas, essas 4 vozes, elas são divididas em 4 grupos, tá? Então a gente tem vozes femininas e vozes masculinas, tá? Quais são as vozes femininas? É o soprano, aquela mulher que canta fininho, vai lá em cima, e a contralto, que é uma voz que não tem esse alcance todo. Então, vozes femininas, soprano e contralto.
tá? Vozes femininas, soprano e contralto. E a gente tem também a vozes masculinas, voz de homem, tá? É o tenor e o baixo, aquele vozeirão, tá? Vozes masculinas, tenor e baixo, tá? O homem que não tem aquele vozeirão, ele vai para o tenor. E que tem um vozeirão, ele vai para o baixo para fazer toda a sua, né, sua diferença lá na formação coral, tá? Essas quatro vozes, elas são reunidas para formar o coral, o grande coral, cada um cantando dentro da sua voz, tá? Bem, a formação. Aí eu tenho que mostrar para vocês a vantagem de cada uma dessas formações, tá? A formação de voz, o que é isso? É a disposição no grupo coral, tá? Tem dois tipos de formação. A formação francesa. A formação francesa é essa daqui e é daquela foto que eu mostrei para vocês, tá? Daquele coral Mormon. Notem aqui, ó, tem um espaço para o contralto, aqui à esquerda, o espaço para o tenor, para o baixo e para o soprano, tá? Essa formação, ela é muito usada em coro ou coral, né? Que está sendo acompanhado por uma orquestra. E ela tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Esse xizinho que eu coloquei de propósito aqui embaixo é onde fica o maestro, tá? E essa formação tem a vantagem do maestro ele estar diretamente ligado com todas as vozes na frente dele. Então ele escuta todas elas, ele percebe de que forma cada um está atuando, porque ele tem um contato direto. Tá? Ele aqui está na frente do contralto, está na frente do tenor, no baixo e do soprano. Escuta todo mundo. Tá? Fica mais fácil de fazer uma intervenção, de fazer alguma correção, de pedir alguma coisa, de fazer alguma dinâmica para baixar, para subir, para cantar um pouco mais forte. Ele está mais próximo, ele percebe melhor. Essa é a formação francesa. Tá? A formação alemã já tem uma dificuldade. O regente desse coral, ele tem diretamente ligado a ele apenas o soprano, que está à direita, e o contralto. Já o tenor e o baixo, eles ficam um pouco apagados, porque eles estão atrás dessas vozes que eu citei. Então ele não tem um contato direto. Fica mais complicado para perceber determinada coisa assim diretamente, como na formação francesa. Tá? Essa forma é muito usada para coro ou coral em igrejas. Né? A igreja tem uma formação básica muito nisso, coloca-se o homem atrás e a mulher na frente. Tá? Essa é a formação alemã. Tá? Bem, a história, vamos falar um pouco sobre história, né? Quando é que foi criado o coro, essa formação vocal e conjunta, né? Olha só, não existe uma informação exata de quando teve início essa prática de cantar em conjunto, tá? Eu coloquei ele para vocês, não existe uma informação exata de quando o canto coral teve início. O que existe são registros rupestres, tá? O que é? O homem da pré-história, ele fazia pinturas nas cavernas, tanto na parede da caverna quanto no teto da caverna. E essas pinturas hoje, com o avanço das pesquisas em história, avanço de pesquisa em arqueologia, essas pinturas estão sendo descobertas, tá? E são chamadas pintura rupestre, porque elas são o suporte dessa pintura, aonde elas são pintadas é a parede de pedra, tá? E essa pintura, ela permite a gente supor que esse homem praticava a música vocal, tá? Por causa das pinturas que são achadas lá hoje em dia. Não dá uma data, supõe-se
tá? Pela datação dessa pintura, que nessa época já se usava música. E eu coloquei para vocês aqui, para vocês assistirem, para vocês verem, que tem uma pintura feita, né? Chama-se Dança de Kogu, tá? Essa pintura ela foi encontrada, ela existe até hoje, tá? Numa caverna em Kogu, na Espanha, tá? E é o mais antigo dos registros feitos de uma prática musical vocal em conjunto, tá? E ela data do período neolítico, que vai do período de 10.000 a.C. a 3.000 a.C. Ah, professor, como é que foi feita essa datação? Essa datação é feita por um exame, tá? Que é feito no material que é usado nessa pintura. É importante eu falar para vocês que nessa data não existia tinta. Como é que esse homem da pré-história ele pintava a parede das cavernas? Ele usava sangue de animais que ele matava para se alimentar. Ele usava pigmentos tirados de plantas, tipo o urucum, tipos de rochas trituradas, como o barro ou o carvão, pegava o pozinho do carvão, molhava e formava uma pasta, e com aquela pasta, com o dedo, que nessa época não existia pincel, ele passava na parede da caverna. Era assim que era feita essa pintura, né? E colhendo-se um pouco desse material, você consegue datar aproximadamente de quando foi feito aquela pintura ali, tá? E aqui nós temos essa dança do Kogu, em que várias pessoas estão cantando, né, estão dançando, e supõe-se que eles estão cantando uma música enquanto dançam, né? Então é uma formação vocal em conjunta, porque são várias pessoas nessa figura aqui, tá? Que eu coloquei para vocês verem dessa manifestação vocal, tá joia? Bem, relembrando, o que é um coro? É um grupo de cantores, tá, divididos em vozes, que eles se reúnem para formar um grande conjunto vocal, tá? O corpo pode ser misto, masculino ou feminino, tá? Ele é constituído de 4 principais vozes. Por que 4 principais? Porque tem outras também, tá? Então é o soprano, contralto, vozes femininas. Tenor e baixo, voz masculina, tá? Tem 2 tipos de formação. Formação francesa, todo mundo ali na frente do regente. Formação alemã, as 2 vozes masculinas na frente, as mulheres na frente e os homens atrás. E o canto coral, segundo uma hipótese, nada a gente pode afirmar historicamente falando, existe desde a pré-história, tá? Então a nossa aula fica por aqui e eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Um grande abraço, e até a próxima aula. Um abraço para vocês.